Boa noite, Ibica. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Tá chegando bem o som aí? Eu ainda tô com meu ouvido meio fora do ar, mas que bom que vocês estão me ouvindo. A gente está começando hoje a nossa nova série de mensagens entre lágrimas e louvores. E hoje eu tenho um grande desafio, né? Introduzir a série, pregar, expor o texto em meia hora. Vamos lá. Deus me abençoe e me ajude nessa tarefa tão difícil. Quero começar te fazendo algumas perguntas. Você já teve a sensação de que ninguém entende o que está acontecendo dentro de você? Você já teve essa sensação? Você já passou por um momento em que as palavras simplesmente faltaram? Você não encontrou palavras para expressar aquilo que você estava sentindo. Você já sentiu uma dor tão profunda que não sabia como explicar. Você já passou por uma decepção tão grande que não sabia como orar. Você já sentiu um medo tão intenso que não sabia a quem recorrer. Talvez você tenha chegado aqui exatamente desse jeito. Sorrindo por fora, mas extremamente cansado por dentro. Nós estamos exatamente na metade do ano. E tem muitas pessoas que chegam no final do ano dizendo assim: nossa, eu estou cansado, já estou acabado. Irmãos, eu estou falando isso hoje já, viu? Alguém se identifica comigo? Ai, tem alguns, graças a Deus, não estou sozinho nessa. Não precisa chegar no final do ano, não. Estamos na metade do ano e já estamos cansados, nos sentindo sobrecarregados. E uma das coisas mais incríveis da Bíblia é que ela foi escrita por pessoas reais, que enfrentaram lutas reais, pessoas que choraram, pessoas que tiveram medo, se decepcionaram, fracassaram e em muitos momentos elas lutaram contra o desânimo. E nenhum livro da Bíblia revela isso de forma tão profunda e tão bonita, tão poética, quanto o livro dos Salmos, que é o livro base dessa nova série de mensagens. Ao iniciarmos essa série, é importante a gente entender que os Salmos ocupam um lugar único nas Escrituras. Eu não sei se você já ouviu essa informação, mas diferente dos livros históricos que mostram o que aconteceu, ou das cartas que nos ensinam o que nós devemos fazer, os salmos nos mostram o que acontece dentro do coração humano enquanto nós caminhamos com Deus. Eles são uma coleção de cânticos, de músicas, trazendo para o nosso contexto, atualizando. Eu gosto de falar que os Salmos é o Spotify do povo de Deus. É isso mesmo. Os Salmos é o Spotify do povo de Deus. São 150 salmos escritos ao longo de vários séculos por homens como Davi, os filhos de Corá, Asaf, Moisés e outros servos do Senhor. Alguém já disse que se o restante da Bíblia fala conosco, os salmos falam por nós. Os salmos falam por nós. Neles encontramos palavras para momentos que muitas vezes nós não sabemos como expressar. Há salmos de alegria, há salmos de gratidão, há salmos de adoração e celebração, mas também há salmos de dor, de medo, de dúvida, de arrependimento, de sofrimento. Isso nos ensina uma verdade muito importante, meus irmãos. Deus não nos convida a esconder as nossas emoções diante dele. Pelo contrário, ele nos convida a levá-las à sua presença. Esse é o nosso Deus. Não precisa ter medo. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas. Foi o que a gente cantou hoje, não é? João Calvino chamou os salmos de uma anatomia de todas as partes da alma. Em outras palavras, não existe emoção humana que não esteja retratada nesse livro
tão incrível que é o livro de Salmos. Quando você estiver alegre, você vai encontrar um salmo que dará voz à sua alegria. Quando você estiver sofrendo, você encontrará um salmo que compreenderá a sua dor. Quando você estiver com medo, você encontrará um salmo que fortalecerá a sua fé. E quando você estiver desanimado, você encontrará um salmo que apontará a esperança para a sua alma, para o seu coração. E é exatamente aqui que nós encontramos o Salmo 42. Já vou começar com um dos meus favoritos. Salmo 42. Este não é o cântico de alguém que está vivendo uma grande vitória, não. Não é a história de alguém celebrando uma conquista. É a canção de uma pessoa profundamente abatida, desanimada, cansada, sobrecarregada. Um homem que ama a Deus, mas está cansado. Um homem que continua crendo, mas que está lutando dentro de si. Um homem que derrama lágrimas, faz perguntas difíceis e trava uma batalha contra o desânimo. Talvez seja por isso que esse salmo, o Salmo 42, ele continua tão atual, porque mais cedo ou mais tarde, todos nós enfrentaremos momentos em que a alma ficará abatida. Todos nós teremos dias em que a nossa fé, ela vai parecer fraca. A esperança desaparecerá. O coração pesa. E é justamente nesse contexto que surge a pergunta que vai conduzir a nossa reflexão de hoje à noite. Como lidar com o desânimo, segundo o Salmo 42? O Salmo 42 nos oferece respostas preciosas para essa pergunta e nos mostra que, mesmo entre lágrimas, ainda é possível encontrar motivos para louvar e continuar esperando em Deus. Então eu quero convidar você a ler junto comigo esse salmo, o Salmo 42, um dos salmos mais lindos de toda a Escritura. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Olha só que profundo esse versículo 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vitória. Versículo 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus,
pois ainda assim o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O primeiro conselho que a gente encontra aqui, através desses salmos, para lidar com o desânimo é: reconheça a sua necessidade de Deus. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A primeira coisa que chama a atenção nesse salmo é que o salmista, ele não começa falando sobre o seu problema. Isso me chama muita atenção. Ele começa falando sobre a sua sede. Isso é significativo porque normalmente, quando estamos desanimados, a nossa tendência é focar naquilo que nos machuca. É focar na dor, é focar no problema. Falamos da decepção, falamos da crise, falamos das circunstâncias, das pessoas que nos feriram, das portas que se fecharam, das oportunidades que nós perdemos, mas o salmista, ele vai mais fundo, ele entende que por trás do seu abatimento existe uma necessidade ainda maior. A sua alma precisa de Deus. E eu quero dizer isso para você hoje à noite. Se você chegou aqui desanimado, a sua alma precisa de Deus. A sua alma tem sede de Deus. E ele usa a figura de uma corça sedenta procurando água. E para nós, essa imagem, ela pode parecer bonita, mas para o povo daquela época, para aquele contexto, ela era extremamente forte, essa imagem da corça que anseia por águas. A corça, ela está procurando água não por conforto, mas por sobrevivência. Essa é a ideia que o texto original traz para nós. Depois de uma longa corrida, depois de ser perseguida por caçadores, exposta ao calor do deserto, ela precisa desesperadamente encontrar uma fonte. Sem água, ela não consegue continuar. Essa é a ideia. E é exatamente assim que o salmista, ele se sente. A sua alma está exausta. O seu coração está cansado. As suas forças estão acabando. E ele reconhece que aquilo que ele mais precisa não é uma mudança de circunstâncias. Não é que mude fora, mas é ter a sua alma dentro, novamente saciada pelo Deus vivo. Você já se sentiu assim, meu irmão e minha irmã? Você vem domingo após domingo, você serve, você trabalha, você contribui, você é uma bênção. Mas há momentos na nossa caminhada com Deus que, mesmo estando, a gente se sente necessitado de ter aquele encontro de novo com Deus, de ter aquela experiência, de ter aquele toque, de receber aquela palavra. Você está me entendendo? Talvez você está assim hoje. Você precisa que a sua alma novamente seja saciada pelo Deus vivo. Perceba algo importante aqui no texto. Ele não diz que tem sede de respostas. Senhor, eu preciso saber por que eu estou passando por isso. Não. Ele não diz que tem sede de soluções. Soluciona o meu problema, Deus. Acaba com isso logo. Ele não diz que tem sede de vingança contra os seus inimigos. É algo que ele cita muito aqui no Salmo. Os meus inimigos, eles zombam de mim. Ele não pede, Deus, fulmina, taca um raio aí do céu e mata todo mundo. Não. O salmista, de uma forma muito poética, profunda, ele diz: sabe de uma coisa?
A minha alma tem sede de Deus. Isso nos ensina que o maior problema do desânimo nem sempre é aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nem sempre são as circunstâncias. Muitas vezes o desânimo, ele se aprofunda porque nós estamos tentando alimentar a alma com coisas que nunca foram capazes de alimentá-la, de satisfazer. A gente vive numa geração que tenta combater o vazio com distrações. Quando a alma dói, muitos procuram entretenimento, outros procuram trabalhar mais, se escondem atrás do emprego, do trabalho, da função que tem. Outros se afundam nas redes sociais. Isso tem sido muito comum nos nossos dias. Gente que passa o dia inteiro tentando encontrar um reels, um vídeo, uma foto que vai preencher essa tristeza, esse vazio no coração. Outros buscam compras. Já viu gente assim? Conhece gente assim? Ai, eu preciso comprar, eu preciso fazer compras, eu preciso comprar roupa, sapato, eu preciso ir no shopping, eu preciso ir na feirinha da madrugada. Nem vou falar quem gosta de ir na feirinha da madrugada aqui. Viu? Viagens, prazeres momentâneos. Mas nenhuma dessas coisas consegue saciar a sede mais profunda do coração humano, porque existe dentro de nós uma necessidade que foi criada para ser preenchida somente por Deus. Por isso, mesmo pessoas bem-sucedidas podem viver profundamente desanimadas. Está aí a explicação. Podem ter dinheiro, conquistas, estabilidades, reconhecimento, mas ainda sentir um vazio que nada consegue preencher. Afinal, o coração humano foi criado para encontrar descanso em Deus. Talvez seja por isso que o desânimo, ele costuma nos afastar justamente daquilo que nós mais precisamos. Você já chegou a essa conclusão? Você já aprendeu isso na sua vida? Se não, presta atenção. Muitas vezes o desânimo vai afastar você justamente daquilo que você precisa. Quando nós estamos abatidos, a primeira coisa que a gente abandona é a oração. A gente deixa de falar com Deus. Mas é nesse momento que você mais precisa falar com Deus. É nesse momento que você mais precisa desabafar com o Senhor. Depois a gente deixa de ler a Bíblia, a gente não tem mais sede da palavra. Depois nos afastamos da comunhão da igreja. Hoje eu não estou bem, estou desanimado, não vou para a igreja. Parabéns, você está fazendo justamente o contrário que você deveria fazer. É na presença do Senhor, é na comunhão dos irmãos, é no abraço, é no acolhimento, é ver Jesus no coração do outro que a gente aquece o coração e a alma. Não é no isolamento que está a cura para o desânimo. Mas saiba disso, o desânimo, ele te afasta justamente daquilo que você precisa. Aos poucos nós vamos nos distanciando da fonte que poderia renovar as nossas forças. O desânimo, ele é perigoso porque ele nos convence de que devemos fugir da presença de Deus, quando na verdade é exatamente para lá que nós deveríamos correr. Observe que o salmista, ele não esconde a sua necessidade, ele não tenta parecer forte. Tem muita gente que finge ser forte, não é? Tem muita gente que esconde o que está sentindo, porque tem vergonha. Ele reconhece a sua fragilidade. E esse sempre é o primeiro passo para a restauração. Muitas vezes, Deus, ele permite que cheguemos ao limite das nossas próprias forças para descobrirmos que Ele continua sendo a fonte da nossa força. Como disse o grande teólogo Agostinho, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração.
enquanto não repousa em ti. Talvez o que esteja faltando para você hoje não seja mais motivação, não seja mais recursos, mais oportunidade, dinheiro. Talvez o que a sua alma realmente precisa seja voltar para mais perto da fonte, seja voltar para mais perto de Deus, seja voltar para um relacionamento crescente, contínuo, empolgante com o Senhor. Não importa o quão profundo o seu desânimo seja nesse momento, Deus, Ele é poderoso para restaurar a sua alegria. Deus é poderoso para restaurar suas forças. Deus é poderoso para fazer isso e infinitamente mais no dia da angústia. Quando a alma estiver abatida, não corra de Deus, corra para Deus. Não fuja do Senhor. É na presença de Deus que a alma encontra descanso, esperança e novas forças para prosseguir. Uma corça que encontra água, quando ela está ali desesperada, se ela não beber água, ela não consegue prosseguir. Mas ao mesmo tempo, se ela encontra água e ela bebe daquela água, ela tem condições de seguir em frente por muitos e muitos quilômetros. Meu irmão, talvez o que você mais precisa hoje é ter um encontro com essa fonte. É ter um encontro com Deus e ter a sua alma saciada por Ele. Porque Ele é a fonte de águas vivas. Quer lidar com o desânimo da forma correta? Reconheça a sua necessidade. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Nós precisamos do Senhor. É por isso que nós estamos aqui hoje. A gente está aqui para adorar a Deus e dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos dessa fonte inesgotável. Mas não apenas isso. Você não deve se render às suas emoções. Como lidar com o desânimo? Não se renda às suas emoções. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Olha só que profundidade que tem essa frase. Senhor, eu não estou me alimentando de água, de pão. Eu estou me alimentando das minhas próprias lágrimas. Elas têm sido o meu alimento. Uma das características mais perigosas do desânimo é que ele não afeta apenas as emoções, ele afeta a nossa percepção da realidade. Ele quebra, ele ofusca a nossa lente, a lente pela qual nós enxergamos a vida. Nós enxergamos o mundo. Quando nós estamos desanimados, nós começamos a enxergar tudo através da lente da dor. O futuro parece pior do que realmente é. Os problemas parecem maiores do que realmente são. E Deus parece mais distante do que realmente Ele está. Observe que o sofrimento do salmista não é apenas externo. Existe uma batalha acontecendo dentro dele. Enquanto ele chora, uma pergunta ecoa nos seus ouvidos: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Talvez fossem os inimigos, talvez fossem pessoas ao seu redor, mas certamente essa pergunta já estava sendo repetida dentro do próprio coração do salmista. Deus, eu não sei onde o Senhor está. Eu não consigo te enxergar. Eu não consigo te sentir. Eu não consigo te entender. Já orou assim? Cadê o Senhor? Cadê Deus? Irmãos, o desânimo, ele sempre tenta transformar sentimentos em verdades. Ele sempre vai nos empurrar para essa direção. Se Deus está comigo, por que isso aconteceu? Se Deus me ama, por que essa porta se fechou? Se Deus é fiel, por que eu ainda estou esperando?
O inimigo sempre tentou plantar dúvidas sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é em nosso coração. Foi assim no Éden. Foi assim com Jó. Foi assim com Jesus no deserto. E continua sendo assim comigo e com você. O desânimo gosta de contar histórias, histórias de abandono, histórias de fracasso, histórias de impossibilidade, histórias que parecem verdadeiras, mas não são. Não são. Por isso o salmista, ele descreve a sua situação usando a imagem de águas profundas. No versículo 7, o salmista, ele diz assim: abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Aqui o salmista, ele sente como se ele estivesse sendo engolido, como alguém que luta para respirar enquanto as ondas continuam chegando. E talvez você já tenha se sentido dessa forma. Uma luta atrás da outra. Já viveu isso, meu irmão? Você sai de uma luta e você fala, deixa eu respirar agora, né? Eu acho que agora tenho um tempinho aí para me ajeitar e tal. E aí, de repente, vem outra onda, e você vai para baixo da água e você não respira direito. E aí você consegue, com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, você sai daquela onda ali. E aí você fala, agora sim o mar vai ficar calmo, vai dar para navegar tranquilo. E de repente vem outra e te joga para um lado e te joga para o outro. Bem-vindo, essa é a vida debaixo do céu. Essa é a vida no mundo quebrado, manchado pelo pecado. Uma notícia ruim atrás da outra. E aos poucos vai surgindo essa sensação de que você vai padecer, de que você não vai continuar, de que você não vai conseguir. Mas eu quero chamar a sua atenção para a seguinte verdade: sentir não é o mesmo que saber. Sentir não é o mesmo que saber. Nós vivemos em uma cultura que transformou os sentimentos na autoridade máxima da vida. Ou seja, as pessoas elas dizem assim: eu sinto, logo deve ser verdade. Mas a Bíblia nos ensina que existe uma diferença enorme entre aquilo que sentimos e aquilo que é verdade. Por isso a fé cristã não está fundamentada naquilo que nós sentimos, mas naquilo que sabemos e cremos sobre Deus. Exemplo, eu sinto medo, mas eu sei e eu creio que Deus está comigo. Eu sinto que sou fraco, mas eu sei e creio que Deus é a minha força. Deus é minha fortaleza. Eu me sinto sozinho, mas eu sei e eu creio que Deus prometeu que nunca me abandonaria. Eu sinto que a noite está longa, parece que nunca vai passar, mas eu sei, eu creio que Deus continua trabalhando mesmo quando eu não consigo enxergar. Sentir e saber são duas coisas diferentes. O que tem governado a sua vida? Martim Lutero, ele dizia que não podemos impedir com que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que façam um ninho nela. Ou seja, nós não podemos impedir que sentimentos de tristeza, medo ou desânimo apareçam. Acontece, faz parte. Tem dias que nós sentimos medo, sim. Tem dia que nós nos sentimos fracos, sim. Mas nós podemos impedir que esses sentimentos se tornem a autoridade que governa a nossa vida. Essa é a grande diferença.
Porque sentir não é o mesmo que saber. E quando aquilo que sentimos entra em conflito com aquilo que sabemos e cremos sobre Deus, nós escolhemos confiar, descansar, crer naquilo que Deus disse através da sua palavra. Amém? Amém. Alguém disse que as emoções são excelentes servas, mas péssimas senhoras. Deus nos criou com emoções, irmãos. O nosso mestre, Jesus, ele chorou, ele se entristeceu, Jesus sentiu angústia. Portanto, o problema não é sentir tristeza, medo ou desânimo. O problema acontece quando permitimos que as nossas emoções assumam o controle da nossa vida. Quer aprender a lidar com desânimo? Não seja controlado pelas suas emoções, mas decida viver, decidir, agir conforme aquilo que você sabe e crê sobre Deus. E por fim, você acha que só pastor prega? Não, você também deve pregar. Você também é um pregador, uma pregadora. O salmista, ele ensina para nós: pregue esperança para a sua própria alma. Parece meio louco isso, não é? Mas é isso mesmo que você está vendo. O salmista está falando com ele mesmo. Eu lembro quando eu era pequeno, e o meu pai, às vezes ele falava sozinho, irmãos. E eu e meus irmãos, a gente não aguentava, né? A gente começava a tirar sarro dele. E a gente falava: meu pai tá meio lelé da cabeça já, né? Coitado. Nem é tão velho assim, já tá falando sozinho. Que é isso, né? E aí eu cresci. E eu aprendi que o louco, na verdade, sou eu. Inclusive, tem pesquisas recentes que dizem que a gente está adoecendo na alma porque a gente desaprendeu a falar conosco mesmo. A gente não fala mais. Nós chegamos a um ponto muito importante desse salmo. Observe que isso é muito curioso. O salmista, ele faz uma pausa, ele interrompe o fluxo dos seus pensamentos, ele interrompe as lágrimas, ele interrompe as acusações e ele começa uma conversa consigo mesmo. Por que você está abatida, ó minha alma? Ele não está falando com Deus, ele não está falando com seus inimigos, ele não está falando com alguém que ele conhecia, ele não está falando com alguém da sua família, não. Ele está falando consigo mesmo, para a sua própria alma. E por que isso é importante, irmãos? Porque isso vai na contramão do que a gente viu no último ponto. Nós passamos o dia inteiro ouvindo a nossa alma. O dia todo. Ouvindo os nossos medos, ouvindo as nossas inseguranças, ouvindo as nossas preocupações, ouvindo as nossas emoções, mas raramente nós falamos com elas. O salmista nos ensina que existe um momento em que precisamos parar de ouvir, tampar os ouvidos para as nossas emoções, para os nossos sentimentos e começar a pastorear a nossa alma, começar a pregar para a nossa alma. Existe um momento em que nós precisamos assumir o papel de pregadores para nós mesmos. A gente é especialista em pregar para os outros, não é? Mas a gente precisa aprender a pregar para nós mesmos. Foi Martin Lloyd Jones que ele disse o seguinte, ele escreveu algo que se tornou muito conhecido. Você já percebeu que a maior parte da sua infelicidade acontece porque você escuta a si mesmo, em vez de falar consigo mesmo? Nosso coração é mau. Nosso coração é enganoso. Nossos sentimentos são instáveis. Tem dia que a gente está lá em cima, mas tem dia que a gente está lá embaixo.
E tem gente que continua dando ouvidos à sua alma ao invés de pregar para ela. É exatamente isso que o salmista faz. Ele confronta a sua própria tristeza, ele questiona o seu abatimento, ele desafia a sua desesperança e então ele faz uma declaração poderosa: ponha a sua esperança em Deus. E meus irmãos, isso não é uma emoção, isso é uma decisão. Ele não está dizendo, quando eu sentir esperança, ele está dizendo, eu escolho colocar a minha esperança em Deus. As circunstâncias estão dizendo algo completamente o contrário, as minhas emoções também, a minha alma também, mas eu prego para mim mesmo, ponha a sua esperança em Deus. Descanse no Senhor. Eu ainda o louvarei. Por que que você está abatida, ó minha alma? Por que que você se perturba dentro de mim? Eu ainda o louvarei. É interessante que o salmista, quando ele usa essa expressão, eu o louvarei, ela está no futuro. E o salmista aqui, ele não está falando de otimismo, ele está falando de esperança. Otimismo acredita que as circunstâncias vão melhorar, não vai melhorar, vai melhorar. Esperança é diferente, esperança é crer que Deus continua governando mesmo quando as circunstâncias não melhoram. Por isso que otimismo é diferente de esperança. Esperança é, nada mudou, mas Senhor, eu decido colocar minha esperança em Ti. Porque eu sei que mesmo que as circunstâncias não mudem, como o Cris nos relembrou hoje, o Senhor não muda. O Senhor continua no controle. O Senhor continua dono da história. O Senhor continua sentado no trono. O salmista ainda não recebeu a resposta. O problema não foi resolvido. Os inimigos continuavam lá, as lágrimas continuam caindo, mas ele toma uma decisão. Eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. Hoje eu estou chorando, hoje eu estou abatido, hoje eu estou desanimado. O salmista não esconde seus sentimentos e dores. Hoje eu não consigo enxergar a solução, mas eu sei que Deus não terminou a sua obra. Eu ainda vou louvá-lo. Isso é esperança. Uma das maiores batalhas da vida é aprender a lembrar a nossa alma aquilo que ela esquece nos dias difíceis. Essa é uma das maiores batalhas que você vai travar durante a sua vida com Deus. É lembrar a sua alma aquilo que ela esquece nos dias difíceis. Quando a alma disser, você está sozinho, você precisa responder, Deus está comigo. Quando a sua alma disser, não vai dar certo, você precisa responder, o meu Deus continua no controle. Quando a sua alma disser, acabou, desiste, você responde, enquanto Deus estiver trabalhando, a história não terminou. Eu creio, eu acredito, eu descanso, eu confio. O salmista nos ensina que vencer o desânimo não significa negar a dor, mas significa permitir que a dor não tenha a palavra final sobre a sua vida. Não permita que a sua alma pregue desespero para você. Pregue esperança para ela todos os dias. Eu vou repetir. Não permita que a sua alma pregue desespero para você. Mas pregue esperança para ela todos os dias. Muito bem. Hoje nós aprendemos a lidar com o desânimo. Conforme o Salmo 42
nós vimos que precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus. Talvez hoje, meu irmão e minha irmã, você é como aquela corça, que se não encontrar água, se não tiver um encontro com o Senhor, você não vai ter condições para continuar. Mas eu quero dizer para você, essa fonte está aqui hoje. Jesus está aqui. E você pode ter esse encontro com Ele. Não se renda às suas emoções. Não se renda e pregue esperança para a sua própria alma. E eu quero caminhar para o final dessa mensagem, desse primeiro capítulo dessa série que tem muito ainda para nos ensinar, muito ainda para nos encorajar. Eu quero terminar dizendo para vocês que existe alguém que também teve a sua alma profundamente abatida. Existe alguém que conhece a dor por experiência própria, e a pior de todas as dores. A Bíblia fala que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Jesus se angustiou no Getsêmani. Jesus experimentou rejeição. Jesus experimentou solidão, traição. Jesus sabe o que é sofrimento. Na noite em que antecedeu a cruz, ele declarou o seguinte, o próprio Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus sabe o que é ter lágrimas nos olhos. Jesus sabe o que é carregar um coração angustiado. Jesus sabe o que é atravessar a noite escura da alma. Mas a história não termina na angústia. Jesus não foi vencido pela dor. Jesus não foi vencido pelo sofrimento. Jesus não foi vencido pela morte. Na cruz, ele carregou o peso do nosso pecado. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou gloriosamente, vencendo o pecado, a morte e o inferno. E é justamente por isso que existe esperança para nós, porque o nosso Salvador não apenas conhece a dor, ele triunfou sobre a dor. O Salmo 42 termina com o salmista dizendo: ainda o louvarei. Nós podemos dizer a mesma coisa, mas com uma certeza ainda maior. Porque olhamos para o túmulo vazio. Porque sabemos que Cristo vive. Porque sabemos que a dor não tem a palavra final. A palavra final, irmãos, pertence a Jesus. Portanto, quando a sua alma estiver abatida, olhe para Jesus. Quando as lágrimas caírem, olhe para Jesus. Quando o desânimo tentar convencer você de desistir, olhe para Jesus. Porque aquele que chorou é o mesmo que ressuscitou. Aquele que foi ferido é o mesmo que venceu. E aquele que venceu promete sustentar todos aqueles que colocam sua esperança nele. Que nesta noite você decida colocar a sua esperança no Senhor e cantar junto com a gente: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Que isso seja uma verdade na sua vida e que essa canção seja de fato uma oração da sua alma para o Senhor hoje à noite. Vamos cantar, vamos ficar de pé.